Dando continuidade ao nosso estudo de circunferência e círculo, vamos trabalhar os ângulos na circunferência. Então, assim, os ângulos que estão relacionados com a circunferência são ângulo central, o ângulo inscrito e o ângulo de segmento. O ângulo central, ele tem o vértice, que é o centro da circunferência, ok? Então, aqui é o centro da minha circunferência e aí coincide com o vértice desse ângulo. E a medida desse ângulo é obtida através da medida do arco correspondente. Então, aqui é o arco, certo? E aí, como é que eu vou determinar a medida do meu ângulo central através do arco? É só você determinar quem é esse arco. Vamos dar uma olhada no exemplo. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho que esse arco AB, esse pedacinho da minha circunferência, que mede 60 graus, né? E aí eu quero determinar quem é o meu ângulo central. E 60, na verdade, vai ser aqui. Então, a medida do meu ângulo central, se a medida desse arco correspondente é 60 graus, é também 60 graus, ok? Então, se o arco AB mede 60, o ângulo central também é 60 graus. No ângulo inscrito, o vértice, ele pertence à tua circunferência. Como assim pertence? Reparem que o vértice desse ângulo, esse é o ângulo, certo? O vértice dele, ele é um ponto que pertence à tua circunferência. E os lados são cordas dessa circunferência. Então, aqui, ó, eu tenho uma corda, né, ó, e aqui outra corda que limita esse teu ângulo, ok? Lembram de corda da primeira aula de circunferência e círculo? Você vai pegar dois pontos quaisquer pertencentes à circunferência e aí, ó, fazer essa ligaçãozinha. Esse segmento aqui seria a corda, ok? E aí, para você determinar a medida de um ângulo inscrito, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a metade da medida do ângulo central correspondente. Então, assim, ó, se o meu ângulo central é esse, o ângulo alfa, e o meu ângulo inscrito é o beta, que é o ângulo inscrito, é igual ao ângulo central dividido por 2. Olha o exemplo. Nesse exemplo, eu tenho que meu ângulo inscrito é x e meu ângulo central 118 graus, ok? Então, eu posso dizer que x é igual a 118 graus dividido por 2. E isso é igual a 59 graus, ok? No ângulo de segmento, temos o seguinte, que o vértice também pertence à circunferência. Aí o detalhe é que um dos seus lados é corda e o outro é tangente à circunferência. Então, o que acontece? Lá no inscrito, você tinha um vértice que pertencia também à circunferência, só que os lados eram duas cordas. Aqui não, você tem um vértice que pertence à circunferência e um dos lados é corda, mas o outro é uma reta tangente à circunferência. Então, esse seria o nosso desenho. Tem a circunferênciazinha, o vértice é um ponto que pertence à circunferência, os lados que limitam o teu ângulo, um é corda e o outro é uma reta tangenciando a tua circunferência, ok? E esse é o teu ângulo de segmento. E para determinar a medida desse ângulo de segmento, basta que você considere o seguinte, que é a metade da medida do correspondente ao ângulo central, ou seja, você vai pegar o seu ângulo central e dividir e multiplicar por 1/2. Ou pegar o ângulo central e dividir por 2, né? Aqui no caso. Vamos dar uma olhada no exemplo. Esse é o nosso exemplo, né? Aqui é o meu ângulo de segmento. Esse aqui é o meu ângulo central, 110 graus. Voltando um pouco aqui, vamos usar essa formulazinha, ó. Ângulo de segmento é igual a 1/2 multiplicado pelo ângulo central. Voltando à questão, então eu tenho que o alfa, que é o nosso ângulo de segmento, é igual a 1/2
multiplicado por 110. Se eu trabalhar com essa multiplicaçãozinha aqui, ó, vai ficar 1 vezes 110, 110 dividido por 2. E 110 graus dividido por 2 é igual a 55 graus, ok? Partindo para o nosso próximo tópico da nossa aula, vamos trabalhar agora com o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência, ele se dá através da nossa formulazinha, ó, certo? Então, o que quer dizer essa formulazinha? Ó? Comprimento é igual a 2πr. Só lembrando que o π é 3,14, né? Em algumas questões, elas vão considerar o π como 3. E o rzinho é de raio, ok? Só lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio, então em algumas questões ela vai trabalhar com diâmetro e não com raio, então você tem que determinar e analisar que aquele diâmetro, o raio na verdade vai ser a metade daquele diâmetro que a questão está propondo para vocês, e que para obter a aproximação desse comprimento, você tem que trabalhar com π igual a 3,14. A não ser que a questão determine que esse π é só o 3. Vamos trabalhar um exemplo. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Analisem que a questão fala de diâmetro, certo? E aí, lá na nossa formulazinha do comprimento, eu tenho que ela é raio, certo? Então, eu vou pegar esse 80 metros aqui, ó, e dividir por 2. Portanto, eu terei que meu raio é 40 metros, né? E aí, substituindo na minha formulazinha do comprimento, eu tenho que ficar a 2 vezes o 3,14, que é o meu π, vezes 40, que é o raio, ok? Comprimento é, então, igual a 251 vezes 251,2. Só que a questão não está pedindo o comprimento da circunferência. Repare que ela pede o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia, esse atleta. Ok? Então, assim, um outro detalhe é esses 10 quilômetros aqui. Para você trabalhar com esse número mínimo de voltas completas, esse número de voltas, você vai dividir a distância que ele deseja correr pelo comprimento dessa pista. Mas repare que quando a gente for dividir, eu vou ter duas unidades, né? Uma que é quilômetro e a outra que é metros. Então, você tem que igualar essas unidades inicialmente. Então, você vai trabalhar da seguinte maneira. Vou pegar esses 10 quilômetros e transformar em metro. Vai ficar 10.000 metros, ok? Então, 10.000 metros dividido por 251,2, que é o comprimento. E aí, eu terei o meu número de voltas. Quando eu divido, eu tenho que 39,8 voltas. Mas a questão fala de voltas completas. Então, você vai ter que finalizar da seguinte maneira. No total, teremos 40 voltas. Número mínimo de voltas completas que essa pessoa vai dar nessa pista a cada dia será de 40 voltas. Ok? Bons estudos.